Olá, amigas empreendedoras. Estamos aqui hoje com mais um podcast do Portal Sou Mulher. Empreendedora, que é da área do direito, que é da área da gastronomia. Gente, vocês estão recebendo informação, mas de ponta. Cada dia vem uma pessoa mais importante do que nunca aqui nesse portal. Olha, eu tenho aqui hoje como convidada, tô aqui bem emocionada até de trazê-la, porque é um privilégio a gente encontrar pessoas com esse conhecimento. A doutora Ana Monteiro, ela é advogada e ela vem falar para a gente qual é essa mescla do direito quântico, o que que isso vem, como é que começou esse título, o que que ela trouxe de novidade. Então, gente, não tem uma pessoa para dizer melhor do que a doutora Ana Monteiro. Ana, conta pra gente, não esconda nada, Ana. Tudo que a gente conversou hoje, eu tô encantada com o seu trabalho, tô encantada com o seu período de superação, em tudo que você passou, como você trouxe de volta esse direito de ser quântico. Não é o direito quântico, é Uhum. o direito de ser, né? Primeiro eu quero agradecer, na verdade, quem está emocionada sou eu, gente. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com você, Vera, é realmente uma coroação, até eu poderia dizer, desse novo processo de vida que começou tem uns 5 anos para cá, mas vou contar do início, então. Né? Para quem não me conhece, eu sou advogada e advoguei por 25 anos. Antes, inclusive, de ser advogada, eu, na verdade, a primeira formação foi em administração de empresas e eu atuei como auditora fiscal do Estado, lá no Norte. Eu sou natural de Belém do Pará, né? E Embora ela é do Rio de Janeiro, hein, gente? Ela moro no veio Rio do de Rio de Janeiro. Janeiro especialmente aqui para o nosso podcast. É isso. Então, eu fui auditora fiscal, depois advoguei, larguei o cargo de funcionária pública para advogar na área do direito tributário, e aí foram 25 anos trabalhando. E no final desses 25 anos, nos últimos 5 anos, a minha mãe ficou com alguns problemas de saúde e eu acabei assumindo os cuidados com ela. Ela ficou, nessa época eu morava em João Pessoa, né? Saí de Belém do Pará, meu ex-marido é militar, então a gente roda um pouquinho, né? É. E aí quando a gente separou, eu estava em João Pessoa, fiquei lá nessa época. E aí eu tinha um escritório, tinha também uma empresa de prestação de serviço para construção civil, e aí assumi a minha mãe. E foram 5 anos, e ela não aceitava, não se dava bem, não conseguia ficar com cuidadores. Nossa. Então, eu dizia que ela era minha bolsinha. Então, ela ia para audiência, ia para reunião, ia para, né, viajava às vezes comigo, para trabalho. 5 anos nessa, É uma luta, né? nesse dia a dia. E aí teve um dia que o psiquiatra dela me chamou e disse: doutora, eu queria conversar, né, um pouquinho. Queria lhe dizer que a sua mãe tá ótima. Eu disse: que bom, né? Que maravilha. Ele disse: pois é, mas você, se você não parar, se você não pisar no freio, você pode ficar pior do que ela. Porque assim, eu não dormia, sabe, Vera? Para dar conta do escritório, dos afazeres do escritório, da empresa A e mulher dela. empreendedora passando por um período de... Então assim, eu acabava dormindo 2, 3 horas por noite e isso foi se acumulando, né? O médico na época percebeu, eu não, né? Quando ele falou isso, a gente quando ainda tá, né, com coisa de advogado, então você Tá com acha, uniforme, quando né? você se acha a poderosa, né? Eu sempre fui uma pessoa que dei conta de tudo, né? Das coisas, da vida, da maternidade, enfim. Então, quando ele falou, eu agradeci, mas ainda com uma simpáfia, né? Com aquela coisa assim, imagina. Claro que eu dou conta. E daí mais um tempo, acho que um mês no máximo depois, eu tive realmente um apagão, assim, eu cheguei a perder um prazo na advocacia, isso é grave, Nossa, meu Deus. né? Consegui contornar, consegui resolver, mas aí eu disse, ele tem razão. Eu preciso
eu Tem um preciso... momento que precisa virar a chave, né, Ana? E aí eu descobri que eu estava com burnout, né? Burnout. Então eu me afastei de tudo, eu deixei... Explica até um pouquinho, porque às vezes a pessoa que é empreendedora chega num nível de estresse que ela não sabe que está passando por isso. Até é importante ela Então, saber um pouquinho. existe uma caracterização médica do burnout. Eu costumo dizer que o burnout é uma depressão qualificada, Uhum. né? Então, assim, você trabalha, não vê resultado. Isso tinha a ver com os cuidados com a minha mãe, que é diferente, por exemplo, quando você tem uma criança, você vai vendo a criança evoluindo, né? E ela cresce, né? Ela Cresce, desenvolve. desenvolve. E aí eu tinha o estresse de estar cuidando da minha mãe, uma culpa de não estar mais, achava que eu tinha que fazer mais, cada vez mais, e você não dorme, e a pressão do trabalho. Então, tudo isso vai fazendo você ficar estressado. É o É o estresse. estresse, é o nível máximo. Tem uma figura que, para mim, ilustra perfeitamente o que é o burnout. São vários palitinhos de fósforo. O primeiro está queimado só a parte que tem a pólvora, a cabecinha. O segundo está a cabecinha mais um pouquinho, o terceiro a cabecinha mais um pouco, até que o último tá o pó. Então, assim, você se esgotou. É um esgotamento total. Então, você perde a memória, você tem apagão. Eu não lembrava. Eu tinha um programa de televisão. Nossa, Ana. Com a minha sócia na época, a doutora Sheila Sodré. Café com Direito, uma TV fechada lá na Paraíba. E eu não lembrava do nome, às vezes, do Olha, já pensou que situação? E aí eu tive uma dificuldade, um apagão, assim, eu realmente disse, ele tem razão, precisei me afastar. E aí foi quando eu deixei tudo, passei meus processos para alguns colegas, e saí da empresa e fui para o Rio de Janeiro. Isso foi em 2015. Então, isso já tinha 5 anos que eu cuidava da minha mãe sozinha. Era eu, tinha minha filha e a minha mãe. E o escritório e a vida profissional lá em João Pessoa. Vim para o Rio, fiquei só para ela. Minha filha estava fazendo faculdade, por isso que eu vim para cá também, já que eu ia me afastar de tudo. Eu até tentei ficar lá, mas quando você já tem alguma clientela, né? As pessoas acabam procurando e tudo. E eu realmente queria, então, quando eu vi que eu não estava bem... Você queria encerrar esse ciclo. Eu disse, não, o doutor tem razão, eu preciso me afastar um pouco, né? Como eu sempre fui muito preocupada em fazer o melhor, perder um prazo para mim foi muito grave, né? Então eu disse... Você não se perdoava por aquilo? Não, aquilo ali não dava mais. Então, tinha que dar um tempo, como o doutor tinha dito. E aí eu fui para o Rio, fiquei 2 anos no Rio. Minha filha foi fazer um trabalho em São Paulo, era um trabalho temporário. Ela disse, mãe, tô voltando. Eu disse, não, fica aí, eu vou para ir com você. Ela adorava. Você queria isolar todo mundo mesmo. Não, no Rio eu já estava... Quando eu fui para o Rio, eu já fiquei completamente à disposição e à mercê da minha mãe. A ideia era que eu me afastasse para me cuidar de mim e dela. Mas eu fui só tomando ali os remédios e tal, e fui ficando com ela. Eu vivia em função dela, né? Então, não tinha mais a minha vida. Aos poucos eu fui perdendo a minha identidade, porque eu não trabalhava mais, eu fui me afastando cada vez mais. Com uma carreira, né, promissora, com tudo que você já havia construído. 25 anos de trabalho não são 2 dias nem meio. São 25 anos. É uma decisão que pode ser até pensada inconsciente, mas aí o seu corpo responde por tudo isso, né? E na época eu achava, não, então eu vou me afastar, vou cuidar da minha mãe, depois eu volto, né? É um tempo, ela tá precisando de mim, eu tô precisando, então eu pensava assim. E aí eu fiquei no Rio, vim para São Paulo, morei 6 anos em São Paulo. Quando foi em 2019, ela faleceu. Então, completou 10 anos. Foram 10 anos que eu cuidei dela. E ela morreu assim, ela teve um AVC, passou um dia, no outro ela faleceu. Nossa. E ela estava bem, como o médico tinha dito, também está ótima. Então, para mim, ela ia durar ainda bastante tempo, ficar velhinha. Eu ia ficar velhinha com ela e a vida era aquilo para mim. Então, olhando hoje para trás, eu vejo que o que aconteceu foi que eu realmente me abandonei. Eu
estava vivendo a vida dela, para ela. E isso, inclusive, é uma coisa que eu pouco E ela falo. nem podia te ajudar porque é uma pessoa que estava comprometido o comportamento. Ela queria que eu ficasse sentadinha do lado dela. Uhum. E isso comprometeu o meu trabalho, né? Que eu fui me afastando cada vez mais e tudo. E também influenciou muito na minha relação com a minha filha. Porque até eu assumir a minha mãe, eu era muito presente em tudo que a minha filha fazia. Quando a minha mãe entrou na minha vida nessa situação de eu cuidar dela em tempo integral, acabou que automaticamente não tinha mais como eu ficar com a minha filha. Exemplo, a minha filha ia fazer ginástica, eu começava a fazer com ela para entender quem eram as pessoas, para estar ali, sabe? Sim. Depois eu deixava. A gente fez várias coisas assim. Hipismo, inclusive, foi uma das coisas que a gente fazia juntos e tal. E depois eu não podia mais, então ela começou a ficar sozinha, né? Mas isso é uma outra história. Enfim. Minha mãe faleceu em 2 de outubro de 2019. Nossa, fez praticamente É, 7 anos, 6 né? anos 6 agora, anos, né? né? E quando ela faleceu, eu fiquei perdida de novo. Eu fiquei sem saber, porque para mim, na verdade, eu estava já tão envolvida, era 5 anos, eu estava só cuidando dela, Uhum. que para minha vida era aquilo. Quando ela se foi assim, bem de repente, eu fiquei meio sem saber o que fazer. A primeira O né, impacto, né? impacto, O assim, eu digo, impacto não, na então vida. vou voltar para o mercado de trabalho, né? Só que 5 anos parado, tinha entrado um novo Código de Processo Civil, eu digo, eu vou ter que, né? Mas comecei a mandar currículo, ver como é que fazia aqui em São Paulo. E senti o peso do etarismo. Os Sentiu? escritórios não querem contratar, acho que preferem os mais novos. Uhum. Mas também, por outro lado, no fundo, eu não sei se eu queria voltar Eu também direito. acho que não Então, você dava para sabe, né, voltar com que tudo isso. quanticamente falando, se eu não tenho a emoção, não tá ligada àquilo, o negócio não acontece. E Então, quando a gente entra no esquema do quântico, né? Que a é, gente vai dar o spoiler do quântico, aí a gente muda tudo o rumo da história, sim, porque é agora que você vai encontrar essas exatamente. respostas, né? Porque o que De aconteceu? Então, a minha filha, de novo, né, aí ela falou assim, mãe, eu acho que você não tá bem. Eu acho que você, de repente, devia ir no médico, voltar, né, no psicólogo, no psiquiatra. E aí, velho, eu falei assim, eu olhei bem pra ela, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Eu disse, eu não quero mais me anestesiar. Eu, chega de. eu quero entender o que está acontecendo, né? E aí, a partir disso, e como E eu... como é bom, Ana, esse momento você falar disso, porque quantas pessoas parecem estar perdidas num contexto que ela mesma criou de história. Uhum, É como apagar todo aquele teu passado que às vezes em algum momento foi dolorido. Como que você consegue enxergar isso e isso te fazer bem, né? eu queria entender. É importante mesmo, porque a gente É o acaba autoconhecimento aí, né? entrando num automático, né? E aí você não tá bem, toma um remédio, aquilo faz você ficar zen, mas aí Uhum. você não entendeu, não foi a fundo. Mas por que que eu não tô bem? O que que tá acontecendo? Por que que eu tive burnout? Eu queria entender tudo isso. E agora, ela já não estava mais, então eu vivia para ela, ela não existia mais aqui, né, na Também é um matéria. processo de luto E também, foi né? assim, foi em outubro de 2019. E aí, em 2020, veio pandemia, todo mundo dentro de casa, né? E aí, então, eu foquei nos estudos de uma forma assim, eu digo que eu fiz uma faculdade por conta própria. E Eu você se escolhi as intitulou. matérias, né, e fui fazendo ali, porque eu comecei a estudar neurociência, epigenética, física quântica e as leis da biologia. E aí eu foquei nesses 4 tópicos. E aí uma coisa ia complementando a outra, E é né? uma delícia É uma quando você delícia. Eu digo, encontra. nossa, isso aqui tem a ver com a epigenética, né? Física quântica. Olha, cada vez eu ficava mais apaixonada. E nessa história de ir estudando, foram 2 anos que eu só estudava, Que né? legal. Eu só estudava vivendo das reservas, as reservas acabando, vai vendo. É. É,
A pergunta é como a empreendedora se mantém quando ela precisa estudar e se reencontrar. Não. Esse é um detalhe. Vamos saber o que a Ana fez. Bom, só estudava, gente. Só estudava, queria entender, queria entender. E quanto mais eu entendia, mais eu queria entender, mais... Enfim. E as reservas acabando. E as reservas acabando. E aí aí começaram a chegar as formações, porque eu estudava, fazia curso, aí me certificava, né? Me certifiquei em hipnoterapeuta, em terapeuta integrativa vibracional, com a doutora Rosângela Arndt, e com o físico, com o Cleito Alves. Comecei a estudar... só de conhecer o Dr. Francisco de Biasi também, Dr. Francisco de Biasi. Gente, ele vem na feira. Ele é maravilhoso. Olha, eu fiz uma live com ele ontem. Imagina um médico indo para a área de TI, de IA, que é tecnologia. Ele vai falar nessa área sobre neurociência. Gente, é um spoiler incrível, hein? Ele é pesquisador da consciência. E foi a Ana que indicou, maravilhoso. Ele é maravilhoso. Então, e aí foi nessa pegada de estudar, conhecer cada vez mais, acumulando alguns certificados na área de terapia. Então, agora eu era terapeuta. E aí veio junto com isso, tá, mas então agora eu sou terapeuta? Como assim agora eu sou terapeuta? Como é que você saiu de advogada, então, né? Com toda aquela postura você sabe em que leis. Aconteceu comigo a síndrome do impostor. Ah, é? Porque eu... Tem essa síndrome também? Tem a síndrome do impostor, que você acha que você não é capaz daquilo. Como assim? Eu conversava comigo assim, mas olha só, se eu precisasse de uma terapia, eu não ia procurar uma advogada que agora resolveu dizer que é terapeuta. Nossa, eu ia procurar uma terapeuta experiente, né? Eu tô com profissional. Uma amiga assim, Então, isso é a síndrome do impostor. Então, eu ficava só estudando e aquela, né? Não iniciava a coisa de trabalhar com isso e também não queria mais advogar. Só. E foi até que eu tive algumas situações que me fizeram colocar à prova o conhecimento que eu estava adquirindo. Nossa, Ana, que período bom isso. 2021, eu tomei a vacina da Covid em 2021. Em junho de 2021. Quando foi em agosto, eu comecei a sentir umas coisas que aquilo começou a me dar uma preocupação, porque eu não entendia. Era uma questão assim nos braços, eu tinha como se fossem tremores, né? Comecei a pesquisar a vacina que eu tomei, o efeito colateral possível dessa vacina. Eu disse, bom, ferrou, porque batia, sabe? Uhum. Nossa, o que eu fiz? Aí danou-se. E aí eu disse, não, mas espera aí. Vamos lá, né? Porque eu tinha estudado, a outra formação era terapeuta MPC, que a base é medicina germânica. A medicina germânica Você me falou dessa medicina germânica, como ela tem fundamento em medicina até integrativa, né? Sim, ela traz uma concepção de... Todos os nossos órgãos têm origem embrionária, em basicamente 3 tipos de tecidos, que um deles se desenvolve em outros 2, ou enfim. E dependendo da origem desse tecido e da função biológica do tecido afetado em determinado adoecimento, você tem como fazer uma correlação com a emoção vinculada ao que aconteceu para esse órgão adoecer. E aí eu disse, bom, então se eu tô com esse negócio aqui, eu tinha tido umas tonturas, uns batimentos estavam diferentes, vamos lá. Então, aí eu fui pela medicina germânica, né, que tinha... E aí me dava um retorno... A medicina germânica, ela te leva ao conhecimento da ciência quântica também. Tudo, na verdade, depois eu fui aprofundando, a medicina, a física quântica, ela é a base de tudo. De todos os outros conhecimentos. Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Né? Porque a questão celular, de todas as mudanças, até você falou energia, de reprogramar todas as tuas células, de reprogramar o mecanismo. Quando você vai para o paradigma quântico da física quântica, esse paradigma nos informa que tudo é informação primária. Frequência, energia e vibração. Então, o que acontece na matéria, ela tem uma correspondência. É o reflexo da informação, daquela energia, daquela informação vibracional.
Então, se eu estava com alguma questão na minha matéria, meu corpo é minha matéria, qual era a informação vibracional que estava gerando isso? Mas quando Esse quando gera essa informação vibracional, não é o inverso? Ela recebe a informação e, vamos dizer assim, já tem alguma vibração em relação ao órgão, e o órgão, na matéria, ele se manifesta. Ou, tem algumas situações que parece o inverso disso. Não, você vai s tudo vem dessas informações. É claro que a gente tem situações, por exemplo, de, envenenamento, que, por exemplo, os efeitos colaterais dos remédios, da vacina e tudo, ele vai mexer com o teu organismo, isso é um efeito por, entre aspas, envenenamento, você tem algo entrou no teu É uma organismo e provocou toxina, é é uma isso. toxina pesada. Mas, a maior parte, mais de 90%, isso a ciência já, né, não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas, né, cientistas dessas áreas, provam que mais de 90%, e eu estou sendo conservadora, porque eles falam Uhum. de mais de 95%, vem dessa questão da informação, da frequência, da informação vibracional, da energia. Né? E se a gente for, por exemplo, para a velha fórmula do Einstein, né? Energia é igual a velocidade da luz, matéria é igual a energia vezes Vezes velocidade da a luz ao luz ao quadrado. quadrado. Então, existe uma Eu vi hoje no livro aí correspondência também, lembrei. entre matéria e energia. Né? Então, o que você está vivendo na matéria, existe uma energia correlacionada com isso. Uhum. Né? Então, você, partindo desse princípio, e da medicina germânica que fala que o adoecimento, na verdade, ele não é algo do acaso. Ele é um sistema biológico de sobrevivência que o seu corpo desenvolve para lidar com alguma questão que você, né, desorganizou ali frequencialmente o seu corpo. Uhum. Bom, e aí eu fui procurar, então, Entender. entender o que tinha acontecido. Se tinha essa possibilidade, né, poderia ter sido da vacina, mas será que aconteceu, então, dentro desse conceito, que poderia ter gerado esses efeitos no meu corpo? Lembra, eu tomei a vacina em junho e foi em agosto que eu comecei a sentir os Um efeitos, mês né, depois. os sintomas. E aí eu lembrei que em julho eu tinha passado por uma situação pessoal muito estressante, que me deixou muito mal, que me tirou o chão. Uhum. E aí eu, uau, será que é isso? E aí trabalhei essa questão. E Mas você trabalhou a questão de entender a situação terapeuticamente, entender terapeuticamente. e trabalhar, rodar o processo comigo, né? Ô Vera, em uma semana eu não estava mais sentindo nada. Você usou a técnica. É a técnica. E aí eu fiquei assim, eu digo, será? Será que foi isso mesmo? A pessoa não consegue acreditar naquilo que ela acredita, né? Eu disse, tá bom, então vamos lá, né? Daí passou, não voltou mais, tá, foi a vida que segue. E mais pra frente eu tive uma discussão dentro de casa, enfim, uma coisa mais Coisas normais, chata, né? né? Enfim. Coisas normais. E aí, depois que isso aconteceu, eu tive uma manifestação de um câncerzinho de pele, né? No local em que houve uma discussão, bateu e tal. Naquele lugar apareceu uma feridinha. E aí eu disse, vamos lá, vamos ver se é verdade de novo. Entendi isso, vinculei com essa questão, trabalhei e só usei, posso falar, né? Eu usei só o gel da Physioclante, o Uhum. Oxyflower, mas nada. Em uma semana, fechou. Na verdade, esse é um produto com frequência, né? Frequência Colocado vibracional. vibracional. Isso, Eu também já conheço bastante. isso. E fechou de novo. Eu disse, gente, Já funcionou de existe, né? novo. Não funcionou de novo. Porque, ok, se eu tivesse só passado aquele gel, mas não tivesse entendido a relação com a informação vibracional, com a questão emocional que eu vivi, né? Então, funcionou de novo. Isso é possível porque, vamos dizer assim, o que vem na feira como informação é para as pessoas entenderem que não vai dispensar a medicina
Não é que atual. dispense. Não dispensa. Você integra o conhecimento e você consegue modular essas frequências. O que acontece, assim, aí agora trazendo a física quântica, né? A informação, ela é não local, ela é instantânea, né? Existem várias pesquisas que provaram isso, o efeito placebo, né? Tem até, eu estudo muito um médico, ele na verdade é biólogo, ou bioquímico, e o Dr. Joe Dispenza. E ele tem um trabalho fantástico com meditações, inclusive, que pessoas dentro da linha da física quântica, da epigenética e da neurociência. E ele trabalha muito essa questão de você trabalhar a sua mente, né? Ele fala que a linguagem, o pensamento, as informações, vamos colocar como pensamento, o pensamento é a linguagem do cérebro e o cérebro é a linguagem do corpo. Em outras palavras, o nosso cérebro ele não sabe a diferença do que é real do que é imaginário. E ele não distingue se a coisa é boa ou ruim. O que você levar para ele ou permitir que chegue a ele como informação, ele vai trabalhar com essa informação, né? Então, por exemplo, se você todo dia de manhã se olhar no espelho e gostar, dizer que você é linda, que você é maravilhosa, o seu cérebro vai pegar essa informação. Ai, né? será que é por isso que é meio assim? E vai jogar ele vai criar uma neuroquímica correspondente a isso. E as emoções, a neuroquímica vai criar suas emoções, seu corpo vai trabalhar com essa emoção, com essa neuroquímica. Então você vai se sentir bem. Mas se você, ao contrário, olhar e ficar todo dia reclamando da vida, dizendo que você é isso, que você é aquilo, que você não gosta de você, o seu cérebro não vai dizer, ei, não faz isso, que não é bom para você. Não, ele vai trabalhar do mesmo jeito, com a informação que você está dando para ele. Se você está certo, ele diz ok. Se você está errado, ele diz ok. Ele vai dizer ok também. E trabalha com essa informação e gera a neuroquímica correspondente que o seu corpo, que vai gerar um comportamento no seu corpo. O quanto pesa o que você diz de você mesmo, né? Ou o que as pessoas enxergam de você, não é às vezes exatamente. Hoje a gente até falou disso, né? Sobre um tema que a pessoa faz uma observação e você fala, não, mas não é isso. Mas por que isso te incomodou? E se isso te incomodou, a outra pessoa está vendo uma coisa que você não está vendo, mas que provavelmente você faça. Ou você se sinta assim. Isso, né? A questão é essa. Porque assim, é sempre você com você. É. Mas se alguém fala alguma coisa e isso te incomoda, ou se alguém faz alguma coisa que você se sente ofendida, não foi a pessoa que te ofendeu. Foi você que se sentiu ofendido. Porque porque tem alguma coisa em você, alguma situação, alguma memória informacional registrada no seu campo de energia que te conectou com alguma informação em que você já se sentiu assim novamente. Então, quando você se sentir incomodada com alguma coisa, não é com a pessoa. É uma oportunidade para você de autoconhecimento. Por que eu me incomodei com isso? Por que isso fez eu ficar triste? Por que essa situação, essa pessoa, esse lugar me fez sentir assim? Existe algo na sua história, no seu campo informacional, que você está conectada e que é como se eu chacoalhasse você nesse ponto. Quando uma situação incomoda, é porque você foi chacoalhada. Alguma energia em você já vibra e se conectou com essa vibração. Houve uma ressonância ali. Não o fato da pessoa ter observado, porque a ciência quântica diz que quanto o observador tá, isso na matemática, interfere na realidade, porque o que você está vendo não é o que está sendo projetado, o que está sendo projetado não é o que você está vendo. Tudo parte de dentro de você, na verdade, né? A sua realidade é a sua realidade, é como você vê, é como você interpreta. E é por isso que o outro vê de você é o que ele está vendo, fala muito mais dele. Lembra aquela frase? Quando o João fala, né, de Pedro, eu sei mais de João do que de Pedro, porque é João que está falando. Então, o que ele está falando tem a ver com a bagagem dele, o que ele conhece, o que ele percebe, não necessariamente o que realmente você é. Então, mas às vezes a gente fica pensando como que pode a pessoa observar um negócio e você não é aquilo que ela está observando, mas ela está falando então dela. A comparando com o que ela está observando no outro. É uma informação que está nela. É complexo a coisa, né? Para você entender isso. É uma informação que está dentro
do campo Da pessoa que informacional achou. dela. É. Por que que ela acha isso? Aí a gente precisaria investigar a vida dela. Por que que ela tem essa percepção? Não, para assim? mim é muito fácil perceber o que a pessoa está falando num comparativo, até mesmo às vezes de ciúme, às Uhum. vezes de inveja. Sim. Vem os Percebe que tá sentimentos nela que isso, tá e nela, não no é. que recebeu E a sabe quando informação? você às vezes não espera na pessoa aquilo? Fala, nossa, mas ela não me parecia ser uma pessoa que tem inveja, Uhum, né? Porque uhum, tem admiração é diferente de ter inveja, uhum. né? Ter inveja, a pessoa queria ser aquilo que o outro é, e não aquilo que, vamos dizer assim, aplaudir o que É, está acontecendo de bom. eu outro dia ouvi quem foi, meu Deus, não lembro, que falou assim que a inveja é quando o outro quer que você deixe de ser o que você é porque ele não consegue ser. Olha que louco isso, né? Hoje a coisa tá filosófica aqui. Mas então, voltando, né? Aquilo me deslumbrou. Eu disse, então eu tenho que levar isso para as pessoas, porque isso é muito poderoso. Esse conhecimento, ele é capaz de ajudar as pessoas com autoconhecimento, porque isso é autoconhecimento. Eu Uhum. saber como eu funciono, o que é o meu passado, o que as coisas que aconteceram à minha volta, como isso interfere na minha saúde, inclusive, né, em como eu me relaciono com as pessoas. Aí eu comecei a achar que talvez eu fosse mesmo uma terapeuta. Ah. Eu acho que acho que eu comecei a dar conta disso. E aí aconteceu uma coisa interessante nesse caminho. Aí eu comecei a me colocar como terapeuta, né? Ainda cambaleante, mas já dizia que era. Mas no fundo eu ainda ficava com aquela. Mas será que eu sou mesmo? Mas talvez aquilo que a gente conversou, a questão de trazer a frustração de você ter trabalhado 25 anos, É a insegurança, sabe, insegurança, Vera? né, A de... insegurança é assim, ó. Eu estava tendo acesso a conhecimentos que na inconsciente coletivo são conhecimentos da área médica. Poxa, eu passei 25 anos estudando leis, estudando comportamento humano, mas por um viés do direito, né? E agora eu estava me colocando como alguém que conhecia de uma forma um pouco mais profunda uma área que seria da área médica, será? Né? Então dá aquela É um insegurança, é conflito, um né? conflito, sabe? Será que eu estou realmente capacitada para isso? E quanto mais eu ficava com essa angústia, mais eu estudava, mais eu estudava. E aí eu comecei a ver, começando a conversar com médicos, com a doutora Rosângela, com o doutor Francisco. E eu digo, gente, mas então eu sei mesmo esse negócio. Eu sei um pouquinho disso aí, né? Já dá pra atender direito as pessoas. Comecei a atender, me coloquei nessa posição e tinha esquecido, né? Fiz transição de carreira. Não, então não sou mais, eu não encerrei o período da advocacia. Mas tem um olhar da advogada dentro da lei, Então, né? Eu acho que isso pesa muito para a sua transição. quando eu saí da advocacia, eu comecei a olhar o sistema como um todo, o judiciário, tudo, de uma forma diferente, porque eu já não estava mais dentro, já não estava Uhum. mais atuando, já não estava mais indo a fóruns e tendo, enfim. E eu comecei a ver um negócio que eu não gostei nada, sabe? Assim, a questão muito mais política. Eu já via isso do lado de dentro, mas quando eu passei a não atuar mais e ampliar um pouco a minha visão, porque quando você está no dia a dia, todo mundo, né? Acho que é assim, você está tão focado ali naquilo que você faz, que você fica naquela bolha, né? Uhum. E aí eu de fora comecei a olhar outros ângulos, ver mais filosofia, política, e ampliei um pouco a minha visão, sabe? E comecei a ver coisas assim, meu Deus, isso não tem nada, não é... Começou a me dar um pouco de nojo até, sabe? Assim, o negócio não funciona como deveria funcionar, né? Mas hoje principalmente a questão política dentro do judiciário, eles também estão passando por uma transição e eles ainda não perceberam que as pessoas já estão enxergando. Eu acho que até um risco para a pessoa que ainda não entendeu que tem uma transição planetária, Pois é. né? E aí eu não queria mais saber, né? Então na minha cabeça eu tinha encerrado aquilo, era dali para trás, era advogada, agora daqui E para você falou cá. que tem uma borracha que apaga aí no Tem uma quântico. teoria, né, Teoria aí. da borracha quântica. E aí eu estava estudando e
o direito mesmo, né? A doutora Vanessa fala muito sobre isso, que é a questão das constelações, do conhecimento que o Bert Hellinger trouxe para entender os sistemas, né? O direito Você conhecia a sistêmico. doutora Vanessa antes do Não a podcast? conhecia. Eu fui correndo ouvir a doutora Vanessa Nossa, a doutora Vanessa maravilhosa. Alfiero, a gente entrevistou ela aqui. É mágico ouvir, sabe? Pois é, quando vocês fizeram um convite, eu levei meio um susto. Eu digo, meu Deus, então deixa eu correr para ver quem. Eu vou estar no palco com essa mulher maravilhosa. E aí eu estudando o direito sistêmico, estudando as leis, né, que o Bert Hellinger traz para gente, me aconteceu um estalo, porque ele traz muita coisa a gente não pode excluir, né? Um membro da família, porque quando você exclui alguém, de alguma forma, alguém vai repetir aquela história, ou você vai ficar preso Vai em treinar de novo, é assim. Vai ter, E aquilo, eu sempre olhava para esse conhecimento pensando em membros da família. Só que isso se expande para tudo. E eu estava excluindo 25 anos da minha vida como advogada. Você estava fazendo uma borracha de Eu uma... estava excluindo. E aí eu ouvi alguém falar na Eu internet. acho que não é justo por tudo que você conheceu dentro do direito, ter uma atitude, né, dessa com você. Uma outra profissional que trabalha com direito sistêmico, a Ana Carlê. Ela é de Curitiba. Eu acho que é de Curitiba. Ela falou numa live dela, ela falou que exatamente isso, que você não pode excluir uma parte da sua vida. Não é só um membro da família que a gente não pode excluir, porque vai dar, né, essa pessoa acaba de alguma Espiritualmente, forma, ancestrais, outra né? pessoa pode repetir a história ou travar a vida por conta disso. Mas se você faz isso com você mesmo, excluindo uma parte da sua vida, você também está se travando na vida. E aí aquilo me deu um estalo. Eu disse, e ela falou assim, não existe transição de carreira, existe evolução de carreira. Você não estancou a sua vida aqui para começar outra vida. É que as uma pessoas vão dando evolução. nome para as coisas, né? Então, e aí isso me deu um estalo, eu digo, puxa vida. E aí eu comecei a entender que o que eu faço dentro do meu processo de atendimento terapêutico, eu hoje entendo que eu levo muito mais justiça e liberdade com o que eu faço hoje, através da mentoria terapêutica, do atendimento mesmo, da hipnose clínica. As pessoas entendem muito mais hoje. Eu levo muito mais justiça e liberdade hoje do que eu fazia quando era advogada. E você se satisfaz muito, a doutora Vanessa, ela colocou um momento, ela colocou isso. Ela se formou muito jovem, passou no concurso, ela falou, e aí, o que eu vou fazer agora com isso? Ela estudou para passar no concurso, ela não estudou para ser juíza. E aí começou um sofrimento, porque ela achou que ia mudar o mundo daquele jeito, e não é assim. Não é assim. Quando você se depara com o sistema, com o sistema, né? Judiciário, no caso dela. Não, às vezes até mesmo um sistema mais espiritual, Sim. os treinamentos familiares, os Exatamente, conflitos. exatamente. Ela trazia isso tudo para ela e sofria. Cada decisão era um medo, era um desespero. Porque as pessoas que têm essa responsabilidade, ela vai buscar o autoconhecimento. Sim. E será que Ela eu tô vai fazendo buscar certo, né? por que aquilo não está dando certo. Ou tá tudo certo. Né? Naquele tempo, né? Naquele tempo. Então, assim, você para de contestar muitas coisas. Eu tiro, assim, por mim, em algumas experiências. Então, tem gente que me pergunta, Vera, você não tem problema? Eu falei, tenho, mas eu resolvo. Entendeu? Eu não fico cozinhando o problema, ele tem um tempo para mim. Chega uma hora que tá resolvido. Fim. Ele era para solucionar alguma coisa e aquele momento já acabou. Eu não tolero mais um problema daquele tamanho com aquela simplicidade e toda. quando você começa a entender dessa forma, e aí trazendo então de volta a questão da advocacia, eu disse, poxa, mas então dá para juntar.
né? Dá para juntar tudo isso, Dá para integrar, dá para né? integrar, né? A gente Esse fala é tanto de de integração, integração. É. integrativo, então por que não integrar? E aí eu me auto-intitulo hoje advogada quântica. Por quê? O que que faz uma, né? O que que é ser advogada quântica? Caberia As também, pessoas têm curiosidade. caberia Vera, dizer, advogada quântica. é, Pois é, menina, advogada é, quântica. como é ser advogada quântica, né? Que na verdade tudo é quântico, né? Se as Tudo é pessoas quântico, pararem mas, de entender. então, aí precisa entender essa coisa do quântico, né, que veio do início do século XX, né, até final do século XIX, a ciência na física era tudo materialista, era a visão clássica da física. A Então, a matéria, né? matéria, tudo era separado, né? Existiam leis da física clássica, e elas ainda existem, elas ainda são aplicáveis, porém, é, houve um momento em que se percebeu que a onda, como era entendida até então, né, uma onda, ela, Uma frequência, né? quando os físicos faziam o cálculo, que é o modelo científico, né? Você tem um cálculo matemático e aquele cálculo te dá um resultado. Aí eles vão para o laboratório e aquele resultado tem que se confirmar na prática. E aí você tem um modelo científico validado. E aí eles não batia, quando eles faziam o cálculo matemático de ondas, E eu não sou a melhor frequências, né? pessoa para explicar esses Em fundamentos matemática. da física quântica nesses fundamentos todos, mas é, ele não batia. E aí foi feita uma proposição meio que aleatória para ver se fazia sentido, em vez de considerar a onda Onda. como uma onda, literalmente, por que não pensar que elas eram pacotinhos, quantidades ínfimas de energia, então? E quando eles fizeram esses cálculos e foram para a prática, funcionou. Uhum. Daí começou, então, eles começaram a entender que a última. Até lá atrás, o último pedacinho de matéria que era conhecido era o átomo. Hoje a gente sabe que dentro do átomo nós temos elétrons e prótons no núcleo, né? Tem uma eletrosfera e tem um núcleo. E dentro dessas partículas, que são partículas subatômicas, o átomo, então, está abaixo do tamanho do átomo, subatômico. Vai reduzindo, Vai reduzindo, reduzindo. nós temos os quarks, nós temos. E aí você chega em São mais energia. 10 tipos de Você energia, né? chega em energia, vórtices de energia. Né? E já tem Então, energia que são mais rápidas do que a luz. Eu fiquei impressionada. tudo é energia. E daí começou, então, um movimento né, de alguns físicos, e são várias teorias dessa nova ciência da física quântica, né? E então não faz sentido você, entendendo que tudo é energia, e aí voltando para a questão da advocacia, se tudo é energia, se eu me envolvo com as coisas, se tudo que eu estou fazendo aqui, sou eu que estou, de alguma forma, realizando isso, fazendo isso acontecer, porque nós temos o experimento da dupla fenda, que nos comprova que o observador interfere no resultado. Uhum. Ou seja, nós interferimos nos nossos resultados. Então, hora Nós partícula, estamos hora criando onda. nós estamos criando a nossa Nossa, realidade. realidade. Esse experimento da dupla fenda, ele mostra que quando há um observador, o elétron ele se comporta como partícula. Quando não há, ele se comporta como onda. Essa é a dualidade partícula-onda. Né? O quanto, eu nem acabei de falar, o quanto, a física quântica vem porque dessa quantidade, dos pacotinhos de energia. Era um quantum bem pequenininho de energia que juntava e formava, parecia, enfim. Então, se tudo é energia, se eu interfiro na minha realidade, se eu estou criando a minha realidade de forma consciente ou inconsciente, né? E aí tem essa questão do inconsciente. Então, qual o sentido? Eu tenho que entender por que eu estou vivendo isso. Como eu criei essa realidade e por quê? Na verdade, assim, então, tudo o que acontece com a gente é uma realidade criada A pela gente gente mesmo. a gente está num processo constante de relação com o universo. Uhum. O universo ele é um processo de relação. E a nossa consciência, isso é o que os físicos quânticos e os estudiosos da consciência, como o Dr. Francisco de Biase traz, né?
a nossa consciência está o tempo todo interferindo nesse processo de relação com a vida, com as pessoas, com as situações. E as pessoas, Ana, elas se despertaram por esse movimento, até mesmo em alguns momentos contestando a medicina é, que Convencional? é convencional e a medicina, vamos dizer assim, integrativa. Porque muitos médicos separaram as pessoas por Órgãos. órgãos. Ah, eu cuido da cabeça, o outro cuida do pescoço, o outro cuida do braço, o outro cuida. E o homem, ele é todo integrado, Exato. né? Então, isso começou a trazer até conflito com os próprios órgãos, porque eles saíram da mesma fusão. A Hum. gente tem até uma experiência É um interessante. todo, né? É um todo. Quando ele fundiu e começou a dividir as células, depois elas foram fazer os órgãos, não dava para separar isso. Vai fazer os órgãos, vai fazer todo o sistema, e ela partiu da mesma célula com frequência e Ela modulações partiu da mesma, diferentes. da energia da informação, né? Um pensamento tão diferente, né? Um paradigma tão diferente para a grande maioria das pessoas, que mesmo quando a gente começa a falar, a gente acaba voltando a falar de matéria, você vê célula, né? É natural isso, a gente fala mesmo desse jeito, mas é muito importante a gente não perder de vista que a célula, ela já é uma materialização de uma energia. Uhum. Então, esse trabalho de entender essa energia, essa informação que gerou a matéria, esse é o ponto em que eu trabalho, tanto nos meus atendimentos, quanto nas minhas mentorias, quanto num atendimento como advogada quântica. Você voltou para a área depois de ter todo esse conhecimento de autoconhecimento, saber como você poderia fazer parte novamente desse sistema que hoje você compreende de outra forma. Isso, vou te dar um exemplo. Vamos lá, eu tenho duas pessoas, vamos pensar num caso de família, tá? Um casal tá ali. Esse casal, ele tem uma história, né? De anos ali de convivência, cada um tem sua história particular, tem os seus antepassados que geraram informações. Você é o que é porque você recebeu muita informação da sua mãe, do seu pai, que também receberam dos pais deles, que são seus avós. Então tem muita informação que vem para você e muita informação que você gera também, e isso forma a sua identidade informacional, a sua energia, que tem uma matéria correspondente, que é essa que as pessoas estão vendo, essa coisa linda aqui. É, então, imagina, você ou outra pessoa tem uma relação, de repente essa relação começa a ficar ruim e quer se separar. Aí essa pessoa, a pessoa A, resolve ir num advogado de família, aí ele lá vai contar uma história para esse advogado. Imagina, é uma história de anos. Ela vai passar 1, 2 horas na frente desse advogado e vai contar a história na frente desse advogado. Esse advogado vai pegar o que ele entendeu dessa história, vai reduzir a termo, né? Vai escrever uma petição. E vai contar outra E vai história pro contar a coitado história que do ela juiz, trouxe né? do jeito que ele compreendeu, e vai colocar ali a visão jurídica, né? Vai dar Vai pôr pimenta um pouquinho, né? A outra parte vai fazer o mesmo, né? Quando receber ali a ação, vai contestar, né? Vamos pular a parte da tentativa de conciliação. Então, você vê, são duas pessoas que têm uma vida em comum de anos. Cada uma vai contar essa vida, na verdade vai contar um pedaço, vai contar o que está magoando ali, vai contar a parte ruim dessa história. Para um advogado, cada um vai fazer isso. Aí cada um desses advogados vai reduzir ainda mais essa história de vida toda numa petição. E isso vai para um juiz resolver a vida daquelas pessoas. Qual o É. sentido que você vê nisso? É duro você enxergar uma falta E de aí, inteligência, né? se eles não entrarem num acordo ali, Ainda vai ser um eles vão litígio. ficar obrigados por uma decisão de uma pessoa que absolutamente não faz parte da vida dessas pessoas, que não participou dessa história. Então, na minha visão, é muito mais inteligente que essas pessoas entendam essa história que eles estão vivendo, por que eles estão. Se a física quântica nos diz que a gente está
só vive, só está emaranhado com alguma situação, porque a gente tem alguma coisa a ver com isso. Eu não estou aqui Por por acaso. acaso. Então, que tal a gente entender essa história dessa forma, entendendo por que você precisou estar nessa situação, do ponto de vista da física quântica, do ponto de vista de toda essa. Chega a ser Nossa, chega a ser uma terapia, tá? chega a ser uma terapia inteligente para a solução Vamos do conflito, entender, né? porque aí você vai entendendo isso, leva um tempo, né, não é fácil. A pessoa está sempre, quando chega nesse ponto de querer ir para a justiça, está naquele ânimo de briga, de querer machucar o outro. No fundo, está se machucando. Uhum. E tem filho envolvido. Por que não entender isso de forma profunda, entender de onde vem o seu comportamento, por que aquela situação está ali incomodando, onde está ressoando? Lembra a ressonância? Se só me incomoda porque bateu em mim, então eu Uhum. tenho alguma coisa em mim que eu preciso entender, que tem ligação com aquela situação. E aí então você talvez consiga, talvez não voltar para a relação, mas não precisa levar para uma briga judicial para deixar terceiros decidirem a sua vida. Uhum. Da mesma forma, uma relação profissional dentro de uma empresa. Tem um exemplo que eu adoro, que é uma pessoa que estava a ponto de entrar na justiça contra o patrão e ela não suportava, ela achava que o patrão a humilhava, tratava mal e tudo. E aí a gente fez esse trabalho, né, de terapia mesmo, né, entender a história dessa pessoa. E aí a gente chega ela conseguiu, através de processo de hipnose clínica, conseguiu ver lá escondido, ela nem lembrava de certas coisas. eh, Ela tinha uma vivência com o padrasto, teve uma vivência ruim com o padrasto, e aquela Aquela figura, figura que era a autoridade. inconscientemente, a figura de autoridade daquela pessoa fazia ela se sentir mal, péssima, e ela não entendia por quê. E E ela qualquer palavra achava, que e ele aí ela dissesse, colocava, como ela não entendia a razão dela, né, cegamente, achava que era porque ela colocava nele, no chefe, porque ele me trata mal, porque ele isso, porque ele aquilo, porque aquilo outro. e às vezes nem Depois, era quando ela assim que ela. entendeu de onde vinha isso e tratou isso e resolveu isso com ela, desfez aquela história. Ana, você também tem uma habilidade com relação à hipnose. Nesses momentos terapêuticos, até mesmo dentro de um conflito, existe um tratamento com essa ferramenta, porque eu Sim. sei que isso para você é fácil, de identificar quando é Uhum. necessário. Então, quando chega um paciente, que agora, né, você atuando como terapeuta, vai classificando Uhum. consultório ao invés de escritório. Tem Uhum. algumas conotações que diferencia isso. Então, ela chega para você no escritório, com um conflito, você utiliza essa ferramenta que seria a hipnose? Eu uso a hipnose quando é necessário, Uhum, né? É uma ferramenta. A hipnose é uma ferramenta. A hipnoterapia é a terapia que eu vou fazer com essa pessoa usando a hipnose como ferramenta. A uhum. hipnose é só uma ferramenta. O que importa mesmo é a terapia que a gente vai usar quando aquela pessoa está em estado de hipnose. Então, eu sempre, na verdade, eu trato todas as situações com essa mesma base de conhecimentos. Física quântica, genética, Uhum. neurociência, leis da biologia, tudo isso acaba formando uma base. E aí, em cada situação, eu vou entender se aquela pessoa, naquele momento, eu preciso usar a ferramenta da hipnose ou uma meditação guiada para que ela se desvincule de uma situação e imagine outra, Uhum. foque em outra, porque de uma forma bem simples, hipnose é foco e concentração. Onde você foca a sua energia, é para lá que vai a sua atenção, é para lá que vai a sua energia. Hoje as pessoas têm um pouco de, vamos Receio, dizer, né? de receio de entrar numa hipnose, Uhum, e é lógico, tudo tem que ser com um profissional muito bem preparado, porque é uma ferramenta de utilização de risco, né? Porque tem que saber voltar, tem que saber
estabilizar, tem, O que tem é as a nuances. hipnose, né? Então, a hipnose, ela é uma, como disse ontem, né, o Dr. Francisco de Biasi na nossa live, ele é um processo de lentificação do funcionamento cerebral. Então, Hum, nós funcionamos em algumas, né, nós funcionamos em várias ondas cerebrais, alfa, beta, beta, gama. teta, enfim. E quando a hipnose, quando você foca a sua atenção em alguma coisa, vamos lá, quando você vai dormir, lembra de quando você vai dormir. Uhum. Quando você já fez tudo, você já está lá na cama pronta para dormir, que você começa, a sua mente começa a ficar mais lenta, você começa a ficar um pouco sonolenta, Você mas você tá, não está dormindo ainda. você tá em delta. Você ainda está percebendo o movimento ao seu redor, você ainda está escutando, só que você está tão relaxada que não dá mais nem vontade de se mexer. E nesse estado, você é um estado hipnótico, Uhum. tá? É, então, e Você tá nesse baixando a sua frequência está para baixando a poder. frequência das ondas cerebrais. Uhum. Quando isso acontece, e aí a gente vai entrar um pouquinho em conhecimento de neurociência, a, quando a gente nasce, até a primeira infância ali, até os 7 anos, a gente está vivendo o tempo todo nessa faixa de frequência, Uhum. né? Então, tudo, por isso que é tão importante a gente cuidar do que a gente fala perto de criança, o que ela ouve. Hoje a gente tem Que muita ela informação absorve tudo, né? de que não é bom que a criança tenha contato com telas, enfim. Por quê? Porque tudo o que a criança observa, ouve, Registra, né? registra de forma automática, não tem crivo. Uhum. Né? Ela só vai formar uma mente crítica ali a partir dos 7 até os 12, ela começa a formar uma mente crítica. Só que aí o que acontece? O que é isso? É a formação de neurônios. A gente está formando neurônios, Uhum. formando trilhas neuronais que vão fazer o nosso funcionamento neurobiológico. Então, esse funcionamento vai ser a base de como você vai funcionar. Uhum. Inclusive, tem uma das formações é de analista corporal, que eu uso no meu processo de anamnese. Isso é tão importante, tão incrível, que a informação ela interfere na forma física, na constituição dessa criança até ali, os 5 anos de idade, mais ou menos. Se você tem um ombro mais largo, quadril mais fino, ou se você é mais redondinho. A constituição, a estrutura física, ela também é Reflete. influenciada pelas informações, pela forma como você vai moldando as suas trilhas neuronais, a sua constituição neurobiológica. Como isso é importante, É muito não? importante. E isso fica registrado o resto da vida. Uhum. Fica no subconsciente. Então, você acaba replicando isso de forma inconsciente, você vai replicar. Então, imagina uma criança. Olha como é interessante. Imagina uma criança que passa a infância toda ouvindo que ela é uma porcaria, que ela não deu para nada, que ela foi um erro, né? Enfim, e coisas desse tipo. Essa criança, ela, quando tiver adulta, talvez ela tenha muita dificuldade de progredir, de ganhar dinheiro, porque ela, inconscientemente, aquilo é a verdade que ficou para ela. Aquela Você coloca uma informação crença limitante até, né? e toda crença é uma limitação, Uhum. porque a crença é o que você acredita e é o que você já tem registrado nos seus neurônios. O nosso cérebro ele é um registro do passado, se parar para pensar. Sim. Tudo que a gente sabe hoje é fruto do que a gente já adquiriu de conhecimento, de vivência. Mas tem algumas coisas que, por exemplo, alguns sonhos, às vezes eu relato aqui que eu tenho muito registro de sonhos e tudo. Sonhar com célula não era uma coisa normal para mim, entendeu? Uhum. Sonhar com uma pesquisa de um campo biológico, sabe? Coisas assim que eu falava até falava pro meu marido, que é médico, mas ele, não, ele é médico, porém, Hã. eu não vivi com ele desde criança, Tá. mas eu tinha sonhos desde criança. Ah, tá. Entendi. Então, depois eu fui buscando, por isso que às vezes a gente conversa há um tempão Mas e olha só, lembra que a gente falou que ele vai registrando, vai disparando isso você tem informações de outras de outras gerações. gerações, né? Você sabe? Não, Se eu alguma até geração para trás tinha
pessoas envolvidas com medicina, com alguma coisa nos seus ancestrais? Então, a gente não tem certeza disso, porque é difícil saber. Aham. A gente É uma sabe até o nosso possibilidade. bisavô. É uma Eu possibilidade. acho que é uma possibilidade de você saber, mas você não tem como ir lá mais a E como fundo. nada é por acaso, por que será que você casou com médico? Então, tem muitas Não é? situações que Que engraçado. são frequências. Você estava naquela frequência, naquele momento e encontrou aquilo. Uhum, Porque eu uhum. sempre gostei de medicina. Então, Eu sempre isso. gostei eu queria conhecer, eu queria saber, porque tinha algumas características já, Uhum, desde de criança, desde pequena mesmo, que eu me lembro de muita coisa que eu já falava. Mas o pessoal achava esquisito. Já falava isso antes. Para uma família que não tinha esse tema, não tinha esse assunto. Então, a Vera é chata. A Vera não gosta de ver a roupa para fora da cama, da gaveta. Ela vai lá e põe tudo para dentro da gaveta. Então, assim, até hoje eu tenho isso. Quando eu vejo que está um pouco desorganizado, as minhas coisas assim, eu tenho que ir lá para poder uhum, melhorar meu estado, eu tenho que ir lá e guardar. Então, você vê que vem de uhum. pequena Sim. essa atenção minha. Então, quando eu vou fazer um projeto, eu tenho que desmontar o guarda-roupa e montar ele de novo. Uhum, Estou num projeto grande, eu faço isso de novo, até me reorganizar. Tem horas que eu não dou bola, não ligo. uhum. Mas se aquilo começar a me incomodar, São eu já padrões. me organizo. Então, tem coisas que é assim, né? Que a gente vai Padrão de vivenciar. funcionamento. Padrão mesmo que você cria. Sim. E tem algumas coisas que eu fui buscar inspiração em outras coisas, Uhum. né? Não só na família, não só em outras pessoas, outras coisas que eu admirava, coisas que eu achava bacana. Eu acho que as pessoas vão criando isso também Sim, e acaba sendo positivo, tudo né? vai influenciando. Tudo vai influenciando. São trilhões de células que a gente é constituído e cada uma delas tem anteninhas e sem que a gente se dê conta, elas Captam. estão captando todas as informações, tudo. A gente está aqui e sem eu me dar conta, todas as informações desse estúdio estão sendo captadas pelas minhas células. Uhum. Se Eu por espero que elas acaso... captem coisas boas, né? Então, com Só certeza. informação. Hoje, Não, com passou tão certeza. rápido, meu Deus A do céu. sensação gostosa, né, de estar aqui fazendo um podcast com você, essa coisa, essa sensação gostosa, o dia em que talvez eu estiver em outro lugar e essa sensação pode acontecer de novo. Se eu estiver em outro ambiente que me lembre, mesmo que inconscientemente, de repente eu estou num lugar meio azul, meio branco, tem uma tela e tal, e pode me dar essa sensação e eu nem Perfume, perceber o por cheiro, quê. né? Eu acho que a gente As vai ver muito isso na informações. feira, Uhum. quando eu estou buscando questões sensoriais mesmo. O cheiro, a lembrança, a cor, a luz, a iluminação. Sim. A gente está tendo É uma uma... preocupação com tudo isso. Eu não te falei hoje que eu já Sim. sei até mais ou menos como vai a roupa que eu vou usar, porque eu já estou co-criando Sim, isso. exatamente. Não é simples fazer isso, não é fácil fazer isso. Você tem que ter uma abertura muito incrível, né, Ana? Você sabe disso, E, que você tem que te dar. e deixar o foco para lá, né? Porque se você ficar focando nele, ele sai de O que vista, que né? acontece? Lembra que a gente sempre está ouvindo e falando, as pessoas ficam revivendo as dores do passado. Efetivamente, se você ficar lembrando de um momento ruim da sua vida, lembra que o cérebro não sabe o que é. Que é bom, que é E ruim. nem o que é real e o que é imaginário. Então, é a mesma. Se você botar, existem várias experiências científicas. Pessoa fazendo, por exemplo, uma atividade física, realmente fazendo, acende uma região do cérebro. Uma outra pessoa que só está pensando o que está fazendo, acende a mesma região do cérebro. Então, o cérebro não distingue o que é real, o que é imaginário. Então, se você está aqui e está lembrando o tempo todo de uma situação em que você, sei lá, foi assaltada, passou por uma agressão física, coisa ruim, é essa informação que você lembra. O cérebro Vai pega a atrair. informação e gera a neuroquímica correspondente. Então, é como se você estivesse revivendo literalmente aquilo. O seu corpo está revivendo aquilo. E aí vem angústia, vem medo. Então, o medo é a forma mais São 20 Hz, né? eficiente de controle da população, e eu vou parar por aqui para gente... Mas, gente, a gente chegou, né? Assim, no sentido. nesse sentido de não falar dessas coisas, porque não é o caso. Mas
Então, essas informações. Tem um exemplo, Vera, maravilhoso, que eu gosto muito de falar. Uma mulher que estava com um filho na praia, o garotinho dela estava brincando na beira da água, ela estava ali curtindo, lendo um livro, pediu um camarãozinho, estava bebendo um negocinho. E olhava o menino, ficava ali, de repente ela se distraiu, quando olhou, cadê? Nossa. Essa mulher pegou um susto tão grande. Naquele instante, a emoção que tomou conta dela, de pânico, de medo, perigo, né? O filho dela podia ter se afogado. O nosso organismo, ele capta tudo. Então, ele registra essa informação. Tudo que está em volta é registrado. Dali a um tempo, essa mulher começa a ter alergia a camarão. Aí ela começa a ir no médico. Eu nunca tive isso, porque agora, e não sei o que e tal. Vai para uma terapeuta quântica, de medicina integrativa, de medicina germânica. Faz a investigação, a gente chega a essa situação. O que aconteceu? O organismo, tudo aquilo que... A criança nem se afogou, nem tinha acontecido nada. Mas o susto aconteceu. O impacto emocional aconteceu. E no momento em que o impacto emocional acontece, a nossa inteligência emocional, ela registra para que quando acontecer alguma coisa semelhante, ela possa te defender. Aí ela vai ficar... Então, o que acontece? Cortisol. O que aconteceu com ela? Quando ela começou a comer camarão depois, a inteligência biológica primitiva vinculou comer camarão com perigo. Nossa. Não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver. Você vê quanta coisa. Mas, então, Ana, essa é a investigação que a gente faz dentro da terapia, tá? Mas, Ana, a gente, assim, tem que deixar um gostinho de quero mais você, porque a gente vai deixar gravado o teu podcast. Deixa seu recado para aquela câmera. Fala para as pessoas onde você atende, pode dar o seu contato, pode dar o seu e-mail, pode dar o seu telefone, o que você achar que você precisa. Fala pra gente. Olha, gente, eu costumo dizer hoje que eu trabalho com a interseção entre saúde, justiça e liberdade. Nossa, que lindo. Não é a liberdade que você precisa, é uma liberdade de se autoconhecer para entender o que você está vivendo, por que você está vivendo. Então, busque autoconhecimento. Existem milhares de profissionais, mas se você gostou de me ouvir, né, você pode me encontrar tanto no Instagram quanto no LinkedIn. O meu perfil é Ana Monteiro, Ana com 2 N's, Monteiro com 2 T's e 2 E's, fruto de numerologia. Só existe eu, essa Ana Monteiro escrita desse jeito nas redes sociais. Eu estou à sua disposição. Lembre-se, não há justiça do lado de fora. Pacifique a sua história. Lindo, Ana. Muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Muito bem-vinda. Gente, encerramos aqui mais um podcast do Portal Sou Mulher. Até mais. Tchau, tchau. Ana. Tá bom? Tá bom? Gente, que lindo!